E aí, pessoal, Davi aqui do canal Pra Meditar, e hoje a gente vai falar de uma diferença daquilo que a gente sente, pensa e expressa relacionado a dois conceitos, que é a felicidade e o bem-estar. Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas cheguem pra gente e falem assim, oi, e já vem assim, tudo bem? E a gente já responde no automático, tudo bem. E às vezes a gente sente que nem tá tudo bem, né? A gente pode estar realmente feliz, mas tem algo que atrapalha o nosso bem-estar. Isso pode estar relacionado a diversos fatores. Nem sempre a gente pode estar infeliz, e a gente não está com bem-estar, ou a gente pode estar com bem-estar e não necessariamente feliz. São dois conceitos que é difícil muitas vezes a gente conseguir expressar mesmo, né? Então a gente pode perceber que o bem-estar, ele está muito ligado, por exemplo, à nossa qualidade de sono, a nossa qualidade de alimentação, aos exercícios que a gente faz, como que a gente está lidando com o nosso dia a dia de vida, se os nossos objetivos, se as nossas expectativas estão caminhando de uma forma harmônica, equilibrada. Então, muitas vezes, naquele momento que a pessoa pergunta, tá tudo bem? Aí você percebe que você está feliz, mas você não está com tanto bem-estar assim, porque talvez você não tenha dormido bem, talvez você tenha comido algo que tenha caído mal, às vezes você está com alguma dor em algum lugar, você está preocupado em alguma conta a pagar, em algum compromisso, em algo que aconteceu no passado, em alguma coisa que você precisa fazer, mas isso não necessariamente está ligado a um senso de felicidade. Talvez você esteja feliz, mas talvez você não esteja tão equilibradamente no seu bem-estar naquele momento. Então tá tudo bem na sua vida, né? Mas um ou outro fator ali tá desequilibrando o seu bem-estar, mas você tá bem, você tá feliz, né? Mas naquele momento você não tá tão legal, né? Não quer dizer que você tá infeliz com a sua vida. Então, por exemplo, quando a pessoa te pergunta assim, mais uma vez, né, se você tá bem, às vezes também a gente pensa assim, eu nem vou falar para ela que eu nem tô bem assim, porque, em primeiro lugar, a gente tem um padrão de educação aqui que a gente sempre fala, não, tá tudo bem, a gente segue a vida, a bola para frente. Tem países que nem se pergunta se tá tudo bem, né? Por exemplo, para quem já viajou aí para os Estados Unidos, é um bom exemplo, principalmente em Nova York, né? Você tá ali no elevador ou em algum outro local que você tá com uma outra pessoa desconhecida, a pessoa muitas vezes nem olha para você, né? E se você tenta puxar algum assunto ou você pergunta, tá tudo bem? A pessoa até estranha, porque parece que a gente está entrando na vida do outro, né? Naquele muro que cerca aquela pessoa. É a educação que ela tem, por exemplo, né? Na Europa, em alguns países também. Já em países mais tropicais, né? Ou em cidades mais para o interior, isso é mais comum, né? Principalmente aqui no Brasil, se a gente for mais para o interior mesmo, né, longe das grandes capitais, parece que a gente ainda tem uma questão de comunicação mais amável, né, até mais humana, por assim dizer, né, uma troca maior, né, de comunicação, de expressões e até de possíveis preocupações empáticas que a gente pode ter com o outro. Então, quando a pessoa fala assim, tá tudo bem? Você responde, não, não tá tudo bem, já causa ali um mal-estar, né, no ambiente e na outra pessoa também, né? A gente pode lembrar também que muitas vezes a outra pessoa não está também interessada a fundo do que a gente está sentindo, do que a gente está expressando, né? Talvez porque ela esteja preocupada com as coisas dela, porque ela não tem muito interesse em saber da nossa vida, não sabe muito bem como vai desenvolver essa conversa, né? Ou às vezes a gente está num momento mesmo de entretenimento, ninguém quer falar de coisas mais pesadas, tem isso também, né? Agora, a questão do bem-estar e da felicidade é que muitas vezes as pessoas, quando a gente fala que não está bem, elas associam que a gente está triste, que a gente está infeliz. E nem sempre é isso. O bem-estar, ele meio que engloba essas questões de felicidade, de tristeza e de alegria. Porque às vezes mesmo a gente pode estar mais uma vez feliz, né? Que a nossa vida está caminhando, que as coisas estão acontecendo, mas a gente teve algum desarranjo ali naquele momento, né? Ou que um desarranjo que vem acontecendo, né? À medida do tempo. Então, mais uma vez, a gente pode estar feliz com nós mesmos, com as nossas escolhas, mas algumas outras questões, e essas questões elas são extremamente transitórias, porque a gente está mudando a nossa emoção e a nossa percepção da vida a todo momento. Pode perceber, né? Às vezes a gente acorda bem,
né? Tem até alguns memes aí na internet. Você acorda feliz, aí, por exemplo, se você vai comer um queijo, o queijo está todo grudado ali, você vai tirando o queijo, vai querer uma fatia do queijo, sai toda aquela a fatia inteira e aquilo já te causa uma certa impaciência, um certo nervosismo naquele momento. Então, naquele ponto específico, é como se você perdesse um pouco do seu bem-estar daquele momento, né? Você ficasse um pouco mais nervoso ou nervosa, mas isso não tirou a sua felicidade maior, né? A sua felicidade de vida, né? Ou mesmo você sai, você tá todo bem ali, né? Tá toda tranquila, e aí o ônibus atrasa, né? Ou começa a chover, você tá sem um guarda-chuva, tá sem proteção, e tudo isso vai mexendo ali na sua sensação de bem-estar, né? Às vezes você se preparou bem, colocou uma roupa, se maquiou, vai para uma entrevista de trabalho, ou vai para um compromisso, vai encontrar alguém, e ali algo acontece que te tira o bem-estar, mas ele não te tira aquela sua felicidade, né? Então a gente vê como esses conceitos eles vão se misturando. E a felicidade também é um ponto muito subjetivo, né? Porque ele está muito ligado aos valores que a gente quer da vida. Então, muitas vezes aí a gente encontra pessoas diferentes que elas colocam a felicidade delas em lugares completamente diferentes dos nossos, né? Para algumas pessoas, felicidade é estar com a família, né? Estar com seus filhos, estar com os seus parentes, ou estar com os seus amigos que você mais gosta, né? Tá numa situação gostosa durante um momento do dia. Isso para muitas pessoas é felicidade. Para outras, felicidade o que pode ser? Uma segurança financeira, né? Conseguir objetivos mais firmes e mais fixos na vida, como uma casa própria, ainda existe isso, né? Ou até conseguir pagar o aluguel do mês. Isso significa uma felicidade. E isso também, essa felicidade nesse contexto, pode estar ligado ao bem-estar, porque essa possível segurança que nós tenhamos ali na vida causa, de certa forma, uma tranquilidade mental, emocional, né? E até espiritual, que abre o nosso campo de visão, né? Quando a gente está, é sempre bom lembrar que quando a gente está feliz e alegres, ou a gente está com bem-estar equilibrado, o nosso cérebro, ele abre a nossa percepção. Pode perceber que as ideias vão aparecendo, a gente tem um tipo de resolução mais equilibrada, mais tranquila e mais harmônica para os problemas da vida, a gente consegue pensar em caminhos diferentes e, da mesma forma, em contrapartida, quando a gente está triste ou quando a gente está angustiado ou quando a gente está infeliz, o nosso cérebro, o que ele acontece? Ele meio que estreita, ele vai estreitando mesmo os nossos pensamentos e as emoções, fazendo com que a gente fique só pensando naquele tipo de coisa, naquele sofrimento. É interessante essa modulação do nosso cérebro. Ele tem, assim, um porquê para isso, né? Mas não vem ao caso porque isso ficaria uma questão muito técnica, né? Da gente conversar agora, das questões dos nossos neurotransmissores, da anatomia e da fisiologia do nosso cérebro. Mas a questão é a gente perceber o nosso modo de se comportar, né? Quando a gente está mais feliz, com bem-estar legal, bacana, o que acontece? A nossa vida é como se ela se abrisse, a gente passa a pensar em coisas novas, em de repente conseguir outros tipos de conquistas, seja uma viagem, seja encontrar alguém, seja assistir uma série diferente, ler um livro. E quando a gente está muito triste, né? Quando a gente está de alguma forma angustiado ou a gente não está tão feliz assim, a gente meio que entra mesmo num lugar que se torna até um labirinto cíclico, né, da gente ficar pensando, matutando e martelando esses pensamentos que ficam aí na nossa cabeça, né, na nossa mente e no nosso coração. Então é interessante o que a gente pode perceber aí para a gente tentar trazer um bem-estar na nossa vida, né? Então, são primeiro os pontos fundamentais que já viraram, assim, de certa forma, até lugares comuns nessa sociedade que a gente vive. A gente, de fato, procurar se alimentar bem, né? A gente procurar cuidar de nós mesmos, ter uma alimentação mais saudável, mesmo que seja de uma forma mais rápida, a gente não tenha muito tempo aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas, de repente, ao invés de comer uma comida tão gordurosa, né? Ou gordurento, eu ia falar, que é a forma típica que a gente fala aqui, né? Popularmente, ou com tanto açúcar, a gente perceber
que a gente pode ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, perceber os momentos de sono que a gente possa ter, isso é muito importante, né? Que a gente consiga dormir, né? Aquele tempo de sono que cada um tem, né? Se é 6 horas, 7 horas, 8 horas, para algumas pessoas até 9, né? Mas que a gente consiga dar esse espaço para o nosso corpo funcionar pela própria mecânica dele, né? Porque essa mecânica, ela está intimamente ligada a essa sensação mesmo de bem-estar e de felicidade, além do nosso modo de pensar, porque essa mecânica do nosso corpo, ela vai diretamente se relacionar com nossa forma de se expressar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de falar e da nossa forma de perceber as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, né? Então a gente tem a alimentação, a gente tem o sono e a gente tem também o movimento dessa mecânica, né? Nós somos seres, né? Nós humanos aqui, a gente precisa se movimentar. Então, se a gente ficar numa vida muito sedentária, muito parada, a gente não está liberando questões químicas, né, no nosso próprio corpo. Então, o nosso corpo precisa desse movimento para o nosso próprio cérebro, para a nossa fisiologia do nosso corpo, liberar os hormônios necessários, né, os neurotransmissores necessários que ativam essa mecânica de uma forma positiva. Além disso, é muito importante no padrão mental, no nosso padrão comportamental, a gente perceber aonde que a gente está fixando os nossos pensamentos, né? Onde a gente está alimentando as nossas emoções e a nossa forma de encarar a vida. Então, no momento que você se percebe, né, que a gente pode se perceber que a gente está martelando muito na nossa cabeça, né, ou murmurando muito a nossa mente, com problemas, com preocupações, com expectativas não correspondidas, com esperanças muito longínquas, isso pode causar em nós um desconforto muito grande que vai estar completamente ligado à nossa questão do bem-estar e da nossa sensação de felicidade. Então, talvez, o que seja importante é a gente mesmo encarar dia após dia com essa sensação que a gente está cuidando de nós mesmos, que a gente está olhando para nós, olhando a forma que a gente pensa, olhando a forma com que a gente sente as coisas, olhando as nossas reações que a gente tem com as outras pessoas. Às vezes as pessoas nem estão falando o que de fato elas sentem para nós mesmos, né? Da mesma maneira que a gente não consegue expressar aquilo que de fato a gente sente. Como a gente disse ali no começo, às vezes a gente fala que está tudo bem, mas nem está tudo bem, né? Talvez tenha uma outra coisa que tá ali nos preocupando, mas que isso também não está nos levando a ser pessoas tristes, né? A gente tem uma alegria, a gente tem um entusiasmo que a gente pode procurar em nós mesmos e desenvolver em nós mesmos, né? E trazer esse tipo de estímulo para a nossa vida e com essa interligação que a gente tem para as outras pessoas, levar essa energia para as outras também, né? Então tem muito para falar nesse vídeo, né, sobre esse assunto que é a diferença entre a felicidade e o bem-estar. Você pode encontrar outros vídeos aqui no canal, a gente vai seguir por esse tema um pouquinho. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui. Se você tem alguma experiência em relação a isso, deixa aqui nos comentários, segue aqui o canal e a gente se vê num próximo. Um abraço e até lá!